Graça e paz do Senhor Jesus a todos, começando hoje o livro de Atos dos Apóstolos, um livro muito bonito porque vai narrar todas as ações do Espírito Santo por meio dos apóstolos de Cristo nessa terra. Esse livro foi escrito por Lucas no ano 75, mais ou menos, após a morte do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição dele. Amém? Eu tô sem óculos, então perdi meus óculos, então se eu tiver alguma dificuldade de leitura, vocês me perdoem, tá bom? Mas eu não tô conseguindo achar meus óculos. Acontece com todo mundo, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então era Lucas escrevendo, direcionado para Teófilo, um dos discípulos que estavam sendo discipulados após a morte do Senhor. Já havia muitos nessa época, tá? Até o dia que ele foi levado ao céu, depois dele ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Ai, que glória o Senhor dando instruções a todos, né? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, indiscutíveis provas, por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Imagina quantas coisas o Senhor falou com eles nesses 40 dias após a sua ressurreição dos mortos. Ele ficou ali com os apóstolos, ministrando, ensinando e dando provas irrefutáveis de que ele verdadeiramente estava vivo. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, até hoje, o Senhor continua batizando aqueles que creem no Espírito Santo, com dons, com línguas, com interpretações de línguas, com dons de amor, com vários dons de profecia. Olha, é muito lindo ver a ação do Espírito Santo após a morte e ressurreição do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não adianta a gente querer ficar indagando, querendo saber, será que Cristo volta agora? Será que ele volta daqui 10 anos? Será que ele volta daqui 1000 anos? Isso não importa, porque nós temos que estar sempre preparados para a volta do Senhor, sempre preparados. Mas se a morte nos pegar antes da volta do Senhor, nós de qualquer forma teremos que dar conta a Ele dos nossos atos. Então o bom é você se manter sempre em dia com o Senhor, em dia com as suas orações, com a sua leitura da palavra, com o seu jejum, com o seu louvor na presença do Senhor. Não deixa de louvar o Senhor, não deixa de ir adorar o Senhor na casa dele. Isso é importante, isso é ordem, isso daí é questão de obediência. O Senhor pediu para que nós estivéssemos reunidos, para que nós estivéssemos em grupos, em forma de igreja, fazendo a vontade do Senhor. Então não sejamos desobedientes, contenciosos, aquelas pessoas duras de coração que não querem obedecer ao Senhor, querem fazer do seu jeito. Eu adoro a Deus do meu jeito. O seu jeito é o jeito errado. O jeito certo é fazer o que essa palavra manda. Aleluia. E diz assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sabe o que você recebe quando o Senhor te batiza no Espírito Santo? Você recebe poder. Poder do alto, poder que cura, poder que transforma, poder que liberta os cativos, poder que expulsa demônios, poder e autoridade no reino espiritual, que ele é muito real e muito mais duradouro do que esse reino da terra, tão cheio de surpresas. Um dia está de um jeito e amanhã já está de outro. O reino espiritual, ele se mantém
sempre é o mesmo. Poderoso. É só você crer. Amém? Vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo descer, serão testemunhas minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até onde esse evangelho vai ser pregado? Até os confins da terra. Não ficou limitado lá aos judeus, a Samaria, não. Confins da terra, o mundo todo vai ouvir falar do nome de Jesus. Se vão aceitá-lo ou não, é uma decisão de cada um. Se vão obedecê-lo ou não, é uma decisão de cada um. Mas ouvir falar, esse evangelho vai ser pregado nos 4 cantos dessa terra. E quando isso acontecer, quando não tiver mais ninguém a ser alcançado, e eu creio que não falta muito, porque hoje em dia com tecnologia, as coisas estão muito rápidas, acontecendo rapidamente de um dia para outro, milhares de pessoas são alcançadas por esse evangelho, eu creio que isso não vai demorar. E aí a questão é a escolha, né? Eu escolho Jesus ou eu escolho a minha natureza adâmica de pecado e de condenação eterna. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Olha que lindo. Enquanto eles olhavam, Jesus foi levado aos céus na presença de todo mundo. E uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, imagina, né? Surpresa, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. 2 homens diante de Jesus, 2 anjos, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, presta atenção nessa promessa, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará. Ele voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Todo olho verá quando o Senhor voltar para nos buscar. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde eles estavam hospedados. E achavam-se lá presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o que é conhecido como Zelote, e Judas, filho de Tiago, que não era o Judas Iscariote. Todos eles se reuniam sempre lá em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Como eu já falei, Jesus tinha irmãos. Eles não são muito citados na Bíblia, porque provavelmente eles não eram discípulos do Senhor, mas nesse momento da história, eles já estavam reunidos com os apóstolos. Aleluia! Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Olha quantos convertidos já havia naquela época, né? 120 pessoas. E disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Davi, que havia predito que alguém trairia ao Senhor, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Judas serviu de guia para aqueles soldados que foram prendê-lo. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Veja bem, ele tinha parte nesse ministério. A partir do momento que ele foi excluído do ministério, era necessário que alguém fosse colocado no lugar dele. Ninguém é insubstituível. Se você pensa, eu vou deixar o ministério da minha igreja, quero ver achar alguém para fazer o que eu fazia, tudo o que eu fazia. Vão achar e muito rápido e talvez para fazer melhor do que você. Não desocupe o seu lugar, porque o lugar desocupado, alguém entra no seu lugar. E no seu coração, se tiver vazio, sem Jesus, você já sabe quem entra, né? Nem vou contar para você. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério, com a recompensa que ele recebeu lá, né, pelo seu pecado. Judas tinha comprado um campo e ali naquele campo caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Olha que morte horrorosa que Judas teve, né? Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar Aceldama. Isso quer dizer campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda,
que outro ocupe o seu lugar. Então ele estava já dizendo o que aconteceu com o campo e o que teria que acontecer com o lugar de Judas que ficou vago. Portanto, é necessário que nós escolhamos um dos homens que estiveram aqui conosco durante todo o tempo que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós até as alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, eles indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Por que os discípulos não ousaram eles mesmos escolherem? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso e a aparência de santidade, de justiça, como o outro, o Barsabás era conhecido como justo, mas eles bem sabiam que só quem pode conhecer verdadeiramente o coração é o Senhor. Por isso, eles não quiseram eles mesmos escolher. Eles deixaram para que o Espírito de Deus direcionasse aquela escolha e eles então lançaram sortes. Isso não quer dizer que você pode jogar algum jogo de azar, viu? Porque daí não é sorte, é jogo de azar, né? Isso é proibido, tá bom? Aqui no caso, eles estavam seguindo uma orientação para poderem escolher alguém segundo o coração de Deus. Que Deus conhecia o coração dos dois e sabia qual dos dois estava mais propício a tomar o lugar de Judas. Eles oraram: Senhor, que tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido, tu tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Ou seja, Judas foi para o inferno. Muitas pessoas dizem: não, Judas era necessário, ele foi uma peça no jogo no jogo da salvação, ele foi perdoado pelo Senhor. Eu não sei, eu não vou dizer com toda certeza que Judas foi condenado, mas pelo que Pedro escreve aqui, olha, o ministério que ele abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. O lugar devido de Judas é um lugar de trevas e de escuridão. É o que eu acredito. Amém? Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esse é o final de Atos capítulo 1, onde eles vão começar a narrar todas as coisas que foram feitas por meio do Espírito Santo e da vida de cada um dos apóstolos. O livro de Atos é muito bonito, todos os demais, todas as outras cartas que nós vamos ler são maravilhosas, cheias de sabedoria, do conhecimento dessa palavra, da revelação, né? Porque a partir do momento que Jesus partiu, a palavra dele começou a ser revelada aos apóstolos. E cada gesto de Jesus, cada ato de Jesus, cada milagre de Jesus vai trazer um entendimento daquilo que o Senhor queria mostrar com cada um de seus milagres. Amém? Todos os milagres de Jesus, como eu falei, têm um propósito. E os propósitos dos milagres são todos espirituais. Aleluia! Espero que vocês gostem bastante do livro de Atos que nós estamos começando hoje. Com certeza, vocês que estão seguindo esse estudo através da minha vida, e que eu seja um vaso na vida de vocês, que eu possa ajudá-los a ler, a fazer uma leitura dessa palavra, uma leitura mais minuciosa, porque é muito importante a leitura da palavra de Deus. Amém? Um abraço e até amanhã com Atos capítulo 2.